paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu tenho uma palavra, né, de Deus para a tua vida. Livro de Lucas 8, versículo de número 43, que diz assim: é uma mulher que de fluxo de sangue há 12 anos gastou todo o seu dinheiro que havia para ser curada. E o versículo de número 48. E ele disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, né? E disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou, né? Livro de Lucas 8, versículo diz que existia uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, né? De uma hemorragia, não diz aonde, diz, né? De uma hemorragia interna. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela recorreu a todos os médicos. Você vê que não era só uma mulher, era uma mulher que tinha recursos, era uma mulher que tinha condições, era uma mulher que tinha uma estabilidade financeira. E aquela mulher, ela recorre não aos homens, ela recorre a Deus, porque sempre quando você recorre a Deus, sempre quando você entende que a cura o médico não pode te dar, o milagre o médico não pode fazer, recorrer ao homem você não pode, porque sempre quando você achar que o homem tem alguma coisa para fazer por você, você vai tropeçar, você vai cair. Então a Bíblia vai dizer que ela gasta todo o dinheiro que ela tem e ela entende que ela ia morrer. Tem ricos, tem empresários, tem doutores, tem advogados, desembargadores, pessoas que não entendem, irmãos, que o dinheiro dela não pode resolver o problema da cura, do milagre. Mas eu estou me tratando, olha o que tu já disse, tu está se tratando no hospital particular, no doutor que é especialista em câncer, em tumor. Só que entenda uma coisa, essa mulher, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. E vai dizer que ela entende que o dinheiro dela que ela gastou não ia resolver, que ela estava dando dinheiro para o hospital, dinheiro para a clínica. Enquanto você entender que Deus é o rei da terra, é o rei do céu, e que ele é Deus de milagre, enquanto você não desprender, não que você não vai fazer o seu tratamento médico, não que você não vai fazer o seu acompanhamento, mas que você tire as suas esperanças do médico e que você coloque a sua esperança em Deus. Essa mulher não era qualquer mulher, era uma mulher rica, porque a Bíblia deixa bem claro, e ela gastou todo o dinheiro que ela tinha fazendo tratamento e nada melhorava. Quantas bolsas de sangue essa mulher tomou? Quantos dinheiro essa mulher gastou? Só que o que me chama a atenção é que a minha irmã, fé não é para quem quer, fé é para quem tem. O médico, ele estudou, só que entenda uma coisa: nosso Deus, ele está além da medicina. Ele vai até onde ele aprendeu, ele entendeu. Agora, quando você é alguém que busca a Deus, que serve a Deus de verdade, quantas mulheres estéreis, quantas pessoas precisando gerar, precisando ter filho, mas eu creio no médico. Enquanto você acreditar que o homem pode fazer, você vai perecer. Enquanto você acreditar que o homem tem esse poder, tem essa autoridade, você vai perecer. Porque maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Você, ainda bem que eu tenho um hospital particular, ainda bem que eu tenho um Deus particular, ainda bem que eu tenho um Deus que é poderoso, ainda bem que eu tenho um Deus que cura, que liberta
enfermidade que quebra as algemas da depressão, da tristeza, da angústia. Então vai dizer que 12 anos aquela mulher sofria se tratando. E ela ouve falar que existia um homem, Jesus de Nazaré, e que ele estava curando os enfermos. Enquanto você não entender que só Deus tem poder para você curar essa enfermidade, que só Deus tem poder de tratar dessa enfermidade no seu corpo, Senhor, eu vou fazer o meu tratamento. Senhor, entra agora, Pai, na minha saúde, Senhor. Entra agora dentro do meu ser. Impacta, Senhor, a minha vida com a tua presença. E ela decide sair, irmãos. Ela tinha 2 perigos que ela corria. Um, que o período dela das mulheres tinha acabado e continuava sangrando. 2, se ela fosse pega no período dela sangrando, ela era apedrejada. Mas só que essa mulher, entenda, quando você leva a sua fé ao máximo, ao limite, porque sempre quando Jesus ele curava alguém, o que ele dizia para aquela pessoa? O que queres que eu te faça? A tua fé te salvou. Era 2 perguntas. O que queres que eu te faça? E a tua fé te salvou. Só que aquela mulher não, ela toma uma atitude, irmãos. Porque ela entende que ela precisa de milagre, senão ela vai morrer. Ela entende que aquela era a oportunidade. Talvez você está dentro de um hospital com câncer, com um tumor, no último estado da sua vida. Talvez você está com câncer no pâncreas, no rins, nas juntas, nas medulas, nos ossos, um câncer de próstata, um tumor na cabeça. Talvez você está numa situação que você tem dor, mas os médicos não conseguem achar. Então essa mulher, ela gasta todo o recurso. Talvez você já foi em vários hospitais públicos, pagou consulta particular e eles olham e dizem: você não tem nada. Eles olham e dizem: você não pode gerar. Eles olham e dizem: ó, você vai viver até 6 meses. De 6 meses para lá você vai morrer. Talvez você está fazendo hemodiálise. Toda semana você tem que fazer hemodiálise. E você está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas é você entender que você não nasceu com essa enfermidade no seu corpo. É você entender que o recurso que Deus tem para você, bispo, eu já perdi toda a minha esperança, bispo. Eu já perdi toda a minha fé, sabe? Fui fulana, se Deus não olhar para baixo, ela vai embora. O Wilson, a paz, o Wilson. Deus abençoe. A Bíblia é bem claro, Wilson. O que acontece? A pergunta é Elson, né, Oliveira. O que acontece quando uma pessoa tem adultério, né, e ela mesmo sabe? A Bíblia diz que o que ligar na terra é ligado no céu. Então, essa pessoa está desligando o seu casamento, está quebrando a sua aliança. E abriu uma ruptura, né? E quando essa pessoa ela tá nesse ato, nesse delito, o Elson, ela tá praticando não mais o pecado, porque o pecado, o Elson, você pratica e larga. A iniquidade você vem cometendo. Naquele grande dia, se essa pessoa não parar, e principalmente se for uma pessoa do altar, se for uma pessoa que sente a glória de Deus, né, que tem a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que aquele que peca contra o seu corpo, peca contra ti mesmo. Se essa pessoa não largar o adultério, essa pessoa vai trazer todas as maldições sobre a vida dela. Porque o que eu disse para Moisés? Se o povo seguir e guardar, eles vão trazer as bênçãos. Mas se eles desobedecerem, a minha palavra vão trazer as maldições.
Então, ele diz assim, vós que pratica a iniquidade. A iniquidade é algo que você vem cometendo, que você não quer largar a iniquidade. Não é o pecado. O pecado você comete e deixa, e alcança a misericórdia. Por isso que ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, a iniquidade é a iniquidade que essa pessoa está cometendo. E a mão de Deus vai pesar sobre ela. Porque uma hora ou Deus vai cobrar, ou o diabo vai cobrar. Então, essa pessoa ela abre uma ruptura na sua vida espiritual. Os anjos que eram para acampar, para proteger, eles saem da frente. Porque a Bíblia diz, se sem fé e sem santificação é quando ninguém verá Deus. Se essa pessoa não se santifica, não se purifica, essa pessoa não tem uma vida com Deus. Então, o mundo espiritual, os anjos que acamparam que os temes já saiu da frente. Porque o que o diabo disse para Deus? Como eu posso tocar em Jó se na casa dele há uma cerca protegendo a família dele? Então, essa pessoa, quando ela comete esse delito, essa pessoa abriu uma brecha no mundo espiritual. E o que a Bíblia ela vai dizer? Que se tem uma casa vazia, se expulsa aquele espírito, ele volta com 7 piores. Então o primeiro estado daquela pessoa vai ser pior do que o segundo. O que Jesus diz para aquela mulher? Vai. Deus tá debaixo de maldição. Entendeu? Porque tem pessoas, o Hélice, que quer fazer família, quer casar com o marido dos outros. A Bíblia combina essa conduta. Entendeu? O povo vai dizer, eu vou para a igreja, e tem pessoas que o pecado ele é convencido. Tem pessoas que acham assim, eu vou entrar para a igreja, eu vou casar. Mas você tem que casar. Mas não casar com uma pessoa que você traiu. Não casar com o seu adultério, com o seu pecado, com o seu delito. Você vai casar, mas com uma pessoa sem destruir a família de ninguém, sem prejudicar, sem querer a mulher do seu próximo. Só que, entenda, pode ir para qualquer país, para qualquer continente, Wellington, mas a espada de Deus, ela é universal, ela é mundial. A pessoa vai para lá e vai voltar e vai quebrar a cara. Porque você já viu alguém que destrói uma família para construir a outra e isso dá certo? Não. Porque Deus é justo. Entendeu? Quando você está de joelho, uma hora a cobrança vem. Igreja, como eu costumo dizer, né? Igreja de Sardes parece que está viva, mas está morta. Tem gente que parece o Elson, que está dando tudo, que dá tudo certo, que tá bom, entendeu? Não, essa união já não existe, né? Porque já não é uma união cristã, né, cara? Porque Deus abomina essa conduta, entendeu? Você, uma pessoa de dentro da igreja, a espada é dobrada, porque são dois conhecedores da palavra que estão vivendo na sem vergonhice, entendeu? Então Deus, ele abomina. A Bíblia vai dizer que o que Deus uniu o homem, o que Deus uniu, ninguém separa. Agora Deus não vai unir alguém que destrói uma família. Deus não vai unir alguém que comete esse pecado de adultério. Não. Entendeu? Deus não vai unir essa pessoa. Entendeu? Deus não vai unir, porque Deus não une pessoas. Deus une propósito. Então essa união não foi de Deus, porque Deus não vai destruir uma família para construir outra. Entendeu? Não existe isso na Bíblia. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Tivesse 5 maridos, e o que tem agora também não é teu. Então assim, não tem como você querer fazer família, porque a mulher samaritana não era marido. Ela não era prostituta, era uma mulher de igreja, mas que era viciada em pegar marido dos outros. Entendeu? Então Jesus disse para ela o quê? Tivesse 5 maridos, e o que tem não é seu. Entendeu? O que tem não é seu. Porque o casamento do rei Davi com Betseba, o Edson, Davi, ele matou e adulterou. Né? Porque o casamento de Davi com Betseba foi aprovado? Porque Urias morreu. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que você só vai sair, essa pessoa só vai estar livre da condenação e da sentença se a pessoa morrer, se o marido morrer. Aí a pessoa está viva, a pessoa desligou no mundo espiritual. Entendeu? Porque morto não tem dívida.
Morto não tem conta. Então por isso que Davi ele casou com a Betseba, porque Urias morreu. Mas se Urias estivesse vivo, Betseba nunca ia ser mulher dele. Entendeu? E o que aconteceu com Davi? Deus falou que por causa do pecado que ele fez em oculto, Deus ia trazer uma espada sobre a sua casa, sobre a sua família. Então a pessoa que adultera, a pessoa que mantém, que destrói uma família, tem uma espada de Deus. E essa pessoa vai colher as maldições e a espada e a sentença de Deus. Então assim, é coisa muito... Quando a gente fala da Bíblia, né, é coisa muito séria, né, que eu costumo dizer isso nos meus sermões, que é coisa muito séria, porque o povo está enganado. O que é servir a Deus? Já ouviu aquele ditado? Deus é amor. A Bíblia diz o quê? Não é nem ditado, é a Bíblia. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus, o que é fogo consumidor? Toda impureza, todo fogo estranho, sabe? Toda oração estranha. E se a pessoa... E a Bíblia, se a gente fosse aprofundar nas escrituras, a Bíblia é muito séria. A Bíblia diz assim, que se você... A Bíblia diz que se você tiver brigado com seu marido, separado do seu marido, né, a sua oração não passa nem do teto da parede. Então não é a pessoa largar, adulterar, fornicar, achar que Deus está com ela. Deus não está com ela. Entendeu? Por isso que a Bíblia nos diz que a separação sem traição, entendeu? Então a Bíblia ela é muito clara. É que a gente que não... É que o povo que não quer seguir. Só que entenda, quando alguém quer pecar, pode o céu falar, que a pessoa vai falar certo, vai se colocar na razão, e fugiu para outro país. Qual foi o destino de Jonas de ter fugido? Me responde. Quando você foge do que Deus te mandou, de que Deus colocou. Jonas não trouxe vento só para ele. Trouxe vento para quem está no barco, para quem está apoiando essa safadeza. Para quem está apoiando essa sem vergonhice, entrou no vento. Então todos que apoiaram ela, o Elson, Deus vai punir. Todos que deram força para ela largar, Deus vai punir. Porque lembre disso, o destino é implacável. O que você planta, você colhe. Não tem como você plantar coisas ruins e querer colher coisa boa. A conta chega, e quando a conta chega, não tem jejum, não tem oração, tá? Principalmente se o cara for uma pessoa com vida com Deus, íntegro, reto, se o cara nunca traiu a esposa, entendeu? Então, assim, a Bíblia é bem clara. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, quando você cai na mão de Deus, nenhum homem te livra, nem jejum te livra, nem oração te livra, porque o povo confunde, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Mas qual é o pai que não corrige o seu filho? Tem misericórdia, mas corrige o seu filho. Então, essa pessoa optou pela pior maneira, e o pior, trazer fogo estranho. Como você vai para uma igreja orar, apresentar louvores a Deus no adultério? Com a mulher que não é dele, com a esposa que não é dela, com o esposo que não é dele, que não é dela, e com o esposo que... Entendeu? Como você vai oferecer um fogo estranho? Uma aliança de adultério. Como isso vai prevalecer? Nunca. Entendeu? Então, assim, a cobrança vai chegar. Amém? Pois, se você quiser conversar, esse aqui é meu contato. Meus irmãos, até entramos em outro rolo aqui, porque, né, a Bíblia é bem clara. Amém? Me chama depois nesse contato aqui, ó. Nesse contato aqui, o Elson, ó. Então a Bíblia ela é bem clara. O tempo pode passar, mas a palavra dele não. Entendeu? É forte. Então, irmãos, essa mulher, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Porque tem momentos na nossa vida que o dinheiro não pode comprar, irmãos. Uma vida sentimental, uma cura, uma libertação, paz. O dinheiro não pode comprar isso. O dinheiro pode comprar as coisas terrenas, mas as coisas que é o patrimônio, que é uma família,
O dinheiro não pode comprar isso. Então, nessa madrugada, eu tô aqui para dizer para você: ainda há esperança para tua vida. Ainda há esperança para tua casa. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai morrer com essa enfermidade. Entenda, o médico está fazendo o que ele pode. Mas Deus é um Deus de cura, de milagre e de libertação. Que haja luz sobre a sua vida. Que haja luz sobre a sua casa. Essa enfermidade, ela não vai te destruir. Essa enfermidade, ela não vai acabar com a sua vida. Por quê, profeta? Porque Deus, ele é fiel. Olha aí o louvor que veio. Irmãos, ouça bem. Esse louvor. Mando porque olha o louvor que Deus mandou. Tem um Deus que cuida de você. Eu sei que parece que você vai morrer, porque a pior coisa que tem é você ser apunhalado. É você ser apunhalada. Você se entregar para o seu companheiro, para sua companheira 100%. E no final, irmãos, essa pessoa sair da sua vida como se você fosse um ninguém. Como se você fosse uma pessoa que tanto fez e tanto faz. Mas hoje, nessa madrugada, Deus falava pela sua palavra comigo. Eu sou Deus de justiça. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você está como Jó, está como a Bíblia. Bem dera-me viver os tempos passados. Quem cuida de você ainda não dorme. Deus viu, não gostou e desceu para cobrar quem agiu na injustiça contigo. Eu sinto a presença de Deus aqui. É uma madrugada de cobrança. É uma madrugada de justiça, aonde foi feita a injustiça na sua vida, na sua casa, no seu lar e na sua família. Porque as promessas de Deus ainda estão de pé. Deus, ele não dorme. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então vamos orar nessa madrugada. Vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Porque você vai viver as promessas de Deus na sua vida, na sua casa. Vai se cumprir o que Deus tem para você. Então não seja alguém que tome uma atitude precipitada, não, irmãos. Seja alguém que vive a promessa de Deus. E muitas vezes você viveu o que Deus tem para você, dói, né? Você sofre. Porque não é fácil, irmãos. Você é carne. Você pagar com uma vida íntegra e você receber a ingratidão. Porque a pior coisa na vida do ser humano, né, irmãos, é a ingratidão. Deus abençoe, Samantha, a sua vida, tá? Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Deus te deu uma semana produtiva, irmãos, e abençoada. Eu quero orar por você nessa madrugada, que precisa de um milagre na sua vida, que a sua vida sentimental está destruída,
que a sua vida espiritual não tem mais sentido. Você não tem mais força para orar, para buscar mais a Deus. Porque a tristeza, ela tomou cabo da sua vida. E você muitas vezes pensou mesmo até o suicídio. Pensou em acabar até com a sua vida. Mas hoje, nessa madrugada, eu estou aqui como canal de Deus para a sua vida, para dizer para você que ainda há esperança para a tua vida, que ainda há esperança para a árvore cortada. Se você quer viver hoje o que Deus tem para você, porque você tentou de tudo quanto era jeito, você tentou do seu jeito, você tentou da sua maneira, mas hoje é uma madrugada de uma live profética. É uma madrugada de você viver. Você que está com a sua vida sentimental destruída. Você que está enfermo, doente, desenganado pelos médicos. Você que não acredita mais na cura, no milagre, na libertação. Eu convido você a me passar um zap para esse número que está aqui na tela. A me mandar, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Ainda que você ande pelo vale da sombra que você acha que você vai morrer, você vai ser como a fênix. Você vai virar cinza, mas vai se reestabilizar de novo. Você vai se erguer. Você vai se colocar de pé. Porque não é essa ingratidão. Não é essa infidelidade. Não é essa falta de compromisso. Não é essa ingratidão que vai destruir a sua vida. Porque a luta, ela te coloca de pé. A luta, ela coloca você de pé. Ela me coloca de pé. Esse é o meu contato que está na tela. Eu vou sair agora. Mas se você quiser me passar um oi, quiser conversar, quiser uma oração em particular, eu como bispo da Casa do Senhor, eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para entrar aí nessa guerra contigo, nesse propósito, com essa palavra, dizendo para você: o nosso Deus é grande. Printa aqui meu contato, me chama, tem no meu perfil, tem aqui, printa e me chama, porque esse é o momento de você se colocar de pé. Esse é o momento de você se erguer. Para de chorar, para de se lamentar, para de fazer de pobre coitado. Vamos entrar na guerra. Quer o seu marido de volta? Me liga. Tá aqui, ó. Quer a sua família restaurada? Me chama que nós vamos entrar em guerra, no propósito, na oração, no jejum. Vamos quebrar toda aliança maligna, todo espírito do mal que tentou amarrar o seu marido com outra mulher, com outro homem. Eu quero ajudar você. Porque se você for ver, ainda existe luz do fim do túnel. Espero você nessa live. Espero você nesse momento para orar por você, para orar pela sua vida. Como profeta de Deus, ainda há esperança para a tua vida. Rosângela, Rosigréia, tá? Então, se você crer, irmãos, me liga, me chama, porque o botão que foi para carregar. Você não tem motivos para você desistir. Que Deus vos abençoe, dê uma madrugada de paz e de vitória, amém?